Bom, eu vou tentar apresentar rapidamente aqui o texto do Caíme que a gente fez para a revista Filosofia e Vida. O Caíme, ele é um baiano, né, que veio para o Rio no meio da no meio do século XX, né, em 1938. E ele foi muito bem sucedido nessa sua empreitada, né. Ele veio para o Rio, intermediário de um amigo, né, e aí ele começou a trabalhar num jornal e logo começou e à noite ele tocava, né? Ele tocava as músicas para lembrar da Bahia. E aí um amigo ouviu, né? E aí esse amigo conhecia a Carmen Miranda. E a Carmen Miranda estava precisando de uma música para fazer para um filme. E aí esse amigo apresentou o Caíme para Carmen Miranda. E aí entre as músicas que o Caíme mostrou para ela, né, ela gostou o que a baiana tem. E aí ela gravou o filme, e essa música foi o tema do filme, e aí o Caíme começou a ser conhecido. É importante, né, algumas coisas, né, nesse meio. O Caíme, como o Bezerra da Silva, também vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro, né, que então era a capital do Brasil. Diferente do Bezerra, o Caíme teve um sucesso muito grande, e o Caíme depois voltou para a Bahia, né, e aí pôde viver, e aí ele fez questão de viver como alguns baianos, né, então ele se envolveu por exemplo, com a religião, o candomblé, né, uma religião africana que veio com os escravos, né. E a obra do Caíme tem um pouco dessa relação com o candomblé. O Caíme, acho que é importante também falar que ele é de uma família que a gente diria hoje de classe média, né? E ele era um cara bem dotado, né? Um cara que aprendia muito bem, que aprendia rápido, né? Português, principalmente português, entre outras coisas. Mas ele teve algumas habilidades, né? Como a pintura, o canto e a composição. A Carmen Miranda, além de né, proporcionar esse início da carreira do Caíme, também apresentou para ele a Estela Maris, que depois ficou sendo a esposa dele, com quem ele teve Nana Caymmi, Dori Caymmi e Danilo Caymmi. Também nesse meio ali da Carmen Miranda, né, o Caymmi conheceu o Jorge Amado, e também um cara importante dentro da antropologia chamado Pierre Verger. Pierre Verger foi um antropólogo e começou a estudar o candomblé na Bahia. Então assim, o começo da obra do Caíme é ele fazendo canções lembrando da vida dele na Bahia, né? Quando ele estava no Rio de Janeiro. E aí grande parte da obra dele é sobre a Bahia, sobre o universo da Bahia, né? Sobre o que é a Bahia para ele, né? E aí uma das coisas também que ele canta bastante, também relacionado à Bahia, Salvador, né? É a relação com o mar, né? Caíme fala bastante do mar. Uma das relações que a gente pode fazer com a filosofia, uma delas é que em relação ao começo da filosofia grega, né? Aquilo que se convencionou a chamar do mito à razão, né? Da religiosidade à filosofia. Então tem um autor importante chamado Vernon, que ele discute mostrando como que a filosofia inicial tinha algumas características daquilo que se convencionou a chamar mitologia, né?
Ele apresenta para, né, para discutir 4 elementos que teriam iniciado na mitologia e teriam migrado para a filosofia. Então, primeiro que no começo tudo é caos. Esse caos começou a se organizar por oposição, né? Quente, frio, água, terra, né? Esses opostos teriam ciclos, né? De um para com o outro. E por fim, a verdade a verdade dos deuses é dita aos poetas, e no caso da filosofia, a verdade vem pela razão, né? Acho que é importante destacar que isso é as coisas não são tão preto no branco assim, né? Tanto a mitologia quanto a filosofia tem uma relação imbricada uma com a outra, né? A filosofia, hoje em dia, né, mais ainda, né, a filosofia pega elementos da mitologia e a mitologia pega elementos da filosofia, né, uma relação que para os produtores, né, para os filósofos e para os poetas, não existe distinção, né, cada um produz o seu saber com aquilo que ele quiser, né, ele vai atrás do que ele quiser para produzir o seu saber. Outra coisa importante é que o candomblé, a religião que o Caymmi cantou, ele é muito distinto da religião cristã. Então, um exemplo, uma coisa, por exemplo, que a gente pode ver na oração de Mãe Menininha do Caymmi, né? Essa oração ela canta para uma sacerdotisa mulher. No caso do cristianismo, isso não aconteceu, né? Pelo menos não aconteceu da relação, quando o cristianismo teve aproximação com Roma, né, em 313. Né? A partir daí, a mulher não pôde mais ser sacerdote dentro do cristianismo. Né? Então, assim, dentro da religião do candomblé, algumas casas têm a mulher como dirigente, né? Como aquela que organiza os ritos. Né? Outra coisa significativa é que o candomblé tem todo um cosmos, tem toda uma visão de mundo distinta do cristianismo. Né? E essa visão do mundo envolve tudo, né? O que plantar, o que colher, o que comer. E tudo isso tem uma justificativa dentro desse cosmos. Né? Uma coisa significativa que eu acho que é importante a gente pensar também é que no candomblé os rituais se dão a partir da necessidade dos encontros coletivos, dos encontros sociais, né? Um encontro para casamento, um encontro de colheita, encontro para a ida ao mar, um encontro para a caça, né? Nesses encontros se tem os rituais e nesses rituais se tem os cantos e aí se tem os mitos, né? Que nada mais são do que histórias que envolvem a vida social daquele povo, né? Mito é uma história que ou é para celebrar ou é para louvar os deuses ou é para simplesmente celebrar. Eu acho que isso são as coisas mais significativas dentro do texto do Caymmi.